Glória a Deus. O Senhor é bom. A graça, a bondade dEle, a misericórdia dEle duram para sempre. E eu quero dizer para os meus irmãos que não estavam aqui no começo, que foram chegando aos pouquinhos, que eu e a Natália, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. É um presente para nós ver o rostinho de cada um. Falei com todo mundo, vocês são muito bonitos. Né? Se você não prestar atenção em mais nada que eu falar, presta nessa, você é muito bonito. Tá bom? Estou brincando. O Senhor é maravilhoso. E antes de eu começar a falar, eu queria só dizer algo que Deus colocou no meu coração enquanto estávamos adorando ao Senhor. Deus tem, o Espírito Santo trouxe, pastor, Deus tem um tempo de romper na Igreja Batista Itatiaia. Tem um tempinho que eu estou fora, mas o Senhor tem um tempo de romper na Igreja Batista Itatiaia. Esse romper, ele vai começar na sua vida pessoal e vai chegar na comunidade cristã. Então se empenhe, meu irmão, porque a obra que Deus tem aqui, ela é muito grande mesmo. É uma obra apaixonante, porque ela é do Senhor. Amém? E aí, pode colocar o slide lá para mim? Fiquei orando, perguntando ao Senhor o que falar, o que compartilhar com os irmãos, e Deus trouxe no meu coração justamente o tema do congresso, valorizando a nova geração. Quero te convidar, então, para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. Ali está 1 Crônicas. Mas é 2, tá, gente? Me perdoe. Segundo Crônicas, capítulo 10. Segundo Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quero falar com você, compartilhar com você um pedacinho da história de Roboão. Roboão é filho de Salomão, que é filho de Davi. Ou seja, Roboão é neto de Davi. Tá bom? Então, segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo o Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para com esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Que Deus possa dar graça e iluminação nesse momento. Meu irmão, a palavra do Senhor está contando uma história logo no início do reinado de Roboão. Salomão havia falecido
E Roboão começou a reinar em seu lugar. Ele tinha aproximadamente 40 anos. Começou a reinar em seu lugar. E aí, a palavra do Senhor, ela conta essa história dizendo que o povo chegou diante de Roboão e falou assim: alivia o jugo. Alivia o jugo. Nós estamos trabalhando demais. No tempo de Salomão, todo mundo conhece, foi edificado o templo de Salomão. Muitos anos de trabalho árduo, de trabalho pesado, de serviço pesado foram necessários para que o templo de Salomão pudesse ser construído, para que o templo de Salomão fosse construído. E o povo se empenhou nessa obra. O povo havia se empenhado nesse objetivo de construir o templo, de adorar o Senhor com o templo, e aquela rotina de jugo, de trabalho, havia continuado e se estendido por sobre Israel. Então, uma vez que Salomão havia morrido, o povo pediu para o novo rei: alivia. Dá uma aliviadinha na carga, né? Imagina que você trabalha numa empresa e essa empresa você tem que dar o seu sangue para você conseguir alguma coisa e de repente troca o seu chefe. Todo mundo vai parar e vai pensar o quê? Oba! Ou então melhor, vai ficar na igreja: Senhor, abençoe, que traga um chefe melhor, Deus. Que não venha um que arranque o meu couro. Que não venha um, ó Deus, onde eu tenho que me descabelar para trabalhar. Que não venha um, meu Deus, que fique me roubando o meu tempo, roubando até mesmo as minhas melhores forças. Que venha um segundo teu coração. É natural da nossa parte. Ninguém gosta de ficar num ambiente sob pressão. Verdade ou mentira? Todo mundo não detesta isso. Eu prefiro conforto. Acho que você também, né? Então o povo estava precisando desse tempo mais tranquilo. O povo estava precisando desse apoio. E aí, diante desse pedido, o que aconteceu? Roboão foi direto nas autoridades que haviam atuado com Salomão. Numa versão mais antiga, fala que Roboão foi aos anciãos. Eu gosto muito dessa versão, que fala que ele foi aos anciãos, porque quando você olha a palavra ancião, você tem a ideia de pessoa que tem experiência, de pessoa que tem vivência, de pessoa que sabe o que está falando. Então Roboão foi até os anciãos e eles falaram assim: olha, esse povo está precisando aí de um agrado. Então, se você for favorável agora, eles vão te servir, você não vai ter, entre aspas, problema nenhum. Porque você vai ser o cara que aliviou a pressão. Trocando nas minhas palavras, né, gente? Não está escrito exatamente isso na Bíblia. Mas você vai ser o cara que aliviou a pressão, que ouviu e tal, então eles vão te amar. Gente, quem não ia gostar, né? Associa com a história do chefe. Chega um chefe bonzinho que alivia a barra para você, você vai quase dar um beijo nele. Agora, Roboão ouviu, saiu de lá e foi tomar conselho com os jovens. Mas jovens eram os jovens, ou seja, as pessoas que haviam crescido com ele. Pessoas que haviam vivido com ele, as mesmas experiências dele ali, pessoas do convívio dele. Esses jovens pegaram e falaram assim: olha, para esse povo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dizer assim: meu pai foi pesado com vocês, eu serei ainda mais pesado. Se meu pai castigou vocês, eu vou castigar vocês com chicotes ainda piores. Sabe por quê? O meu dedo mindinho é muito maior e mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, eles estavam meio que aconselhando: mostra que você é poderoso, mostra que você pode, mostra que você tem autoridade. Porque se você não mostrar isso, vai descambar. Esse povo vai mandar em você, mais ou menos isso que está por detrás, eu imagino. Quem que vocês acham que ele ouviu? Já lemos. Os jovens. Afinal de contas, né? O cara estava começando a reinar. Eu fico imaginando isso. O cara começando a reinar. Vem uma sugestão que ia torná-lo ainda mais poderoso e imponente. É lógico que ele foi optar naquilo que era, entre aspas, melhor para ele. Só que o texto continua. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o povo se rebelou contra Roboão. E o reino, que era um só, foi dividido em dois. Roboão ficou com a menor parte. Esse tal de Jeroboão que nós lemos aqui foi governar a outra parte. E é um texto bom para você ler em casa. Orestes, o que esse texto, o que essa história toda tem a ver conosco e tem a ver com o tema valorizando
a nossa geração. Primeiro, porque quando você fala de valorizando a nossa geração, a gente imagina, coitado dos jovens, estão sendo tão desvalorizados. Olha para esse jovem perto de você, faz uma carinha de dó para ele. Oh, você está sendo tão desvalorizado, tadinho. Que pena. Que pena. Então você imagina assim, né? Pelo menos aí, o primeiro impacto, aquela primeira impressão, nossa, os jovens não estão sendo valorizados, meu Deus, os adolescentes estão sendo postos para fora, eles constituem a periferia da igreja, porque os adultos não dão lugar, os anciãos não dão lugar e tal, e parece até um ambiente de guerra. Pelo menos é o primeiro impacto que dá. Não estou falando contra a escolha do tema não, tá, gente? Só estou falando a grosso modo o que vem na cabeça da gente. E o Senhor trouxe ao meu coração, pensando nesse tema, justamente essa palavra, porque Ele revela as duas coisas. Revela um conselho de anciãos, de autoridades experientes, e um conselho de jovens que achavam que podiam tudo, que sabiam de todas as coisas e eram inexperientes. Eu acho que você concorda comigo que hoje em dia a nossa grande tendência, muitas vezes, é ter essa postura de jovem, que se acha e tal, por causa de algumas coisas que têm acontecido na nossa atualidade, algumas coisas que se constituem em características da nossa atualidade. A nossa geração, atualmente, ela se encontra presa em algumas coisas que eu quero até projetar ali para você perceber. Primeira coisa é... Pode passar lá? Individualismo. Se você olhar aquela foto ali, não dá para ver direito, mas é como se estivesse dentro de um metrô. Então, de um lado tem um cara no computador, no outro lado tem um cara com fone de ouvido e um muro entre eles. Nossa geração hoje está marcada pelo individualismo. O que é o individualismo? Sou eu que importa e eu não estou nem aí para o todo. Sou eu que importa e eu não estou nem aí para a comunidade. A gente vive em prédios e não conhece o vizinho da frente, porque a minha vida importa mais. Eu tenho que mandar na minha vida, o do outro eu não estou nem aí. O que a igreja tem a ver com isso? A igreja propõe o caminho oposto ao individualismo, que é quando falamos que somos corpo, que somos apenas um, que somos interligados uns nos outros, nós estamos caminhando contra esse individualismo. Mas é uma geração marcada por individualismo, onde nós estamos inseridos nela. Uma outra característica, que vai aparecer ali também uma fotinha, é o hedonismo. Hedonismo é essa cultura do prazer. O prazer é que importa. E ali tem uma fotinha, você vai ver um pessoal assim mais ou menos na praia, estourando uma bebida, e eles estão ali, felizes. Ou seja, traduzindo agora para o nosso contexto o que vale para mim é só aquilo que me dá prazer. Aquilo que não me dá prazer é facilmente descartado. Aquilo que não me traz aquela satisfação momentânea é facilmente descartado. Daí você percebe uma quantidade de pessoas com uma dificuldade terrível de mudar hábitos ruins. Por quê? Porque ela ainda está presa ao prazer. Ela não consegue dominar o prazer. E ela vai se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais. Característica da nossa geração. Uma outra característica da nossa geração é o narcisismo. Aí eu coloquei a foto de um homem na frente do espelho, porque antigamente se falava muito das mulheres, né? Que as mulheres, elas são as que demoram para se arrumar. Que as mulheres, elas são aquelas que ficam tirando sobrancelha, passando maquiagem, que não sei o quê, papapá. Ok, hoje em dia, sinceramente, eu acho que tem mulher que fica no carro esperando o homem se arrumar em casa. Porque, gente, ô bando de homem que gosta de ficar na frente do espelho ajeitando os cabelinhos. Esses que têm um cabelinho arrepiado, então, cada fio arrepiado tem que estar em pé do jeito certinho, assim, né? Retinho, porque se tiver torto, ele não sai da frente do espelho. Aí faz pose. Ô, gente, vocês já viram que todo mundo tem a famosa foto na frente do espelho? Hoje, então, na época de Orkut, quem lembra do Orkut, gente? Olha, tem remanescente ainda que lembra de Orkut. Na época de Orkut, então, era aquela pose, assim, né? Ia para a igreja, se arrumava, aí aparecia o flash, tapava metade da foto. Mais ou menos assim, não era?
Hoje em dia tem gente que ainda tem coragem de colocar isso no Facebook. Meu irmão, ajuda aí, viu? Misericórdia. Tira uma foto mais bonitinha, vai no estúdio então, já que você quer colocar uma foto assim, eu me amo. Ah, tem aquelas famosas fotos, eu me amo, né? Aquela pessoa que se arruma e fica. Aí troca a franja de lado. Troca para o outro. Aí de baixo. Coloca milhares de fotos de si mesmo. Esse culto à beleza. Meus irmãos, a gente está tão acostumado com esse tipo de coisa que a gente não percebe o tanto que a vaidade às vezes domina a nossa vida. O tanto que a vaidade, quando eu falo disso, eu não estou querendo dizer que você tem que sair por aí caminhando igual um lambão, né? Por favor, né, gente? Me ajuda, né? Faça tudo que tem que ser feito, mas não deixe essa vaidade te dominar. Te dominar. Tem pessoas que deixam a vaidade dominar. Não sai de casa, ou então não assume determinadas posturas no reino de Deus, porque a vaidade está dominando. Às vezes o pastor Elissandra está lá precisando de alguém para poder se voluntariar, e a pessoa, eu não vou lá na frente não, porque meu cabelo está ruim. Tá doido, gente? Vou cantar hoje não, Kelly, meu cabelo está muito feio. Fulano faltou, mas não vou cantar hoje não. Marca da nossa geração. Marca do nosso tempo. 3 coisinhas interessantes para você pensar. Será que você não está desenvolvendo isso na sua vida? Isso é marca do nosso tempo. Ok, vai para frente ali. E aí eu faço uma pergunta. De onde vem o valor de uma geração temente a Deus? Completando a pergunta. Uma vez que a nossa geração está marcada por tantos valores ruins, tantos valores que nos fazem caminhar para o fracasso. Da mesma forma que Roboão, a geração dele, coitado, estava caminhando para o fracasso. A nossa realidade está nos fazendo caminhar para o fracasso. Mas nós, como servos do Senhor, fomos escolhidos. Nós não cantamos geração eleita, sacerdócio real? Nós fomos escolhidos para caminharmos contra a cultura desse mundo. E de um jeito diferente. Com valores diferentes. E eu quero compartilhar com vocês alguns desses valores. Desses valores de uma geração que teme, de uma geração que faz diferença, de uma geração que causa impacto, de uma geração que é valorizada, mas não valorizada pelas pessoas, não aquela valorização do reconhecimento humano, mas uma geração que é valorizada pelo próprio Deus. Você quer ser valorizado por Deus? Você quer ser valorizado por Deus? Amém? Nós precisamos ser valorizados por Deus, ter testemunho do próprio Deus. E a primeira característica que eu quero compartilhar com você, de uma geração que é valorizada por Deus, ou melhor, de um valor, de onde vem o valor da parte do Senhor para nós, é que o valor, ele é proveniente do legado. Você sabe o que é legado? Porque tem gente que não sabe. Você sabe o que é legado? Legado é quando eu começo alguma coisa lá atrás e venho dando continuidade em termos de geração. Meu avô começou algo, meu pai, eu, e nós vamos caminhando. E nós vamos caminhando. E nós vamos caminhando. A história de Roboão, ela revela um certo tipo de legado. Por quê? Davi começou algo, Salomão teria que dar continuidade, e Roboão também. Roboão também. Só que, o que acontece com Roboão? Ele escolhe barrar esse legado. Roboão não quis ouvir os anciãos, e por isso fracassou. Os anciãos eram aquelas pessoas experientes, aquelas pessoas que poderiam ajudá-lo a dar continuidade a um legado. E ele fracassou. Aí eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. Na igreja, a gente tem às vezes a tendência, eu estava ministrando há uns 15 dias atrás, mais ou menos uns 15 dias atrás, na igreja batista no Barreiro, do pastor Gessé, e o pastor Maicon agora que está lá também. Eu estava ministrando lá, e estava falando exatamente essa mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Às vezes, quando a gente institui, no meio batista, mês de agosto é o mês dos jovens. Eu dou a entender sem querer que, naquele mês, então, os jovens é que mandam. E aí, às vezes, na cabeça do jovem é, uhul, em agosto eu vou poder fazer tudo aquilo que ninguém me deixa fazer.
Em agosto o culto vai ser diferente, vai ser pauleira, vai ser rock. Em agosto não vai ser aquelas coisas que todo mundo gosta, não. Vai ser aquelas só de jovem, e pronto, acabou. Né? Aí, e os outros irmãos da igreja ficam assim, ai meu Deus, lá vem agosto. Não, mas eu tenho que valorizar os jovens, eu tenho que dar espaço para eles, afinal de contas é um mês só. Querendo ou não, às vezes a gente enxerga dois grupos dentro da igreja. O grupo jovem, aquele grupo assim, uhul! E o grupo, ai Senhor, tem misericórdia da vida. Não é mais ou menos assim que a gente enxerga? Eu estou falando a verdade, porque às vezes isso está dentro da nossa cabeça. Mas a palavra do Senhor não é uma palavra que instiga nem inspira divisão. A palavra do Senhor nos ensina a sermos um só. Eu estava falando exatamente sobre isso lá. Que nós jovens, nova geração, nós precisamos olhar para os mais velhos. E aí você pode até dar o clique no próximo ponto. Isso aí, obrigado. Quero te falar dentro de 2 pontos de vista agora. Diante dessa realidade que eu acabei de falar. Como jovens, nós precisamos observar os nossos antecessores. Nós precisamos olhar para eles. Nós precisamos olhar para o que eles fizeram. Meu irmão, a gente não pode ficar inventando as coisas de novo. Se alguma coisa já existe, a gente tem que dar continuidade e aperfeiçoar. Tem que ficar toda vez abolindo e começando de novo. Ninguém nunca sai do lugar se for desse jeito. Nós precisamos caminhar juntos. O próprio Jesus deu continuidade a algo que havia sido começado por João Batista. A Bíblia não fala que João Batista veio preparar o caminho do Senhor? Ele veio, ele preparou ali, ele fez o meio de campo, Jesus chegou e fez o gol. E essa é a ideia da continuidade, essa é a ideia do legado. Quantas vezes, meus irmãos, nós jovens, por causa do nosso orgulho, né, porque a gente se acha, fala a verdade, jovem se acha. Se acha com força. Adolescente, então, oh Jesus, tem misericórdia. Se acha com uma vontade assim incrível. As fotos do Eu Me Amo, a maioria é tudo de adolescente, né? E aí, é aquela coisa, não, minha mãe e meu pai não sabem o que estão falando, não. É tudo careta, é tudo velho. Tudo velho, tudo careta, eu não tenho que ouvi-los. Meu irmão, se alguém está te dando algum conselho, é porque a pessoa já viveu e não quer te ver caindo dentro do buraco. E não quer te ver entrando ali dentro do buraco. Rodopiando na lama ainda. A pessoa não quer que você sofra o que ela já sofreu na sua vida. Então desperta. Só que falar isso é muito fácil. Viver é difícil demais. Sabe por quê? Estamos envolvidos numa cultura que valoriza o prazer. Então, ao invés de eu dar um passo para trás, na hora que o namoro está mais quente, não, eu valorizo o prazer. Ai, Senhor, me perdoa, mas eu não estou aguentando. Pequei porque eu não aguentei. Ah, meu irmão, fala a verdade, viu? Você podia muito bem ter escolhido. O Senhor te deu graça. Se você é um servo do Senhor, o Espírito Santo estava ali o tempo inteiro apitando ali, ó. Ei, para! Ei, dá um passo para trás! Ei, sai correndo! Ei, mergulha na piscina de água fria! Ei, vai tomar banho de chuveiro frio, senão você não vai conseguir! Ei! Você está ali, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Puf, aconteceu, e aparece aquele monte de gente grávida, tanto de coisa. Porque você não ouviu. Infelizmente, a nossa geração é uma geração tão orgulhosa que não quer ouvir e ainda é metida a ponto de falar assim, eu errei, então eu vou dar conta agora. Acha ainda que dá conta de suportar, de se carregar o rojão. O que é melhor, meu irmão? Você se matar depois de ter acabado com a sua vida? Ou você voltar lá no começo e falar assim, não, Senhor, eu vou ouvir os conselhos que me foram dados. Eu vou caminhar, Deus, e eu vou dar continuidade a um legado. Eu vou dar continuidade. Trazendo isso para um fazer ministerial, meu irmão, continue aquilo que o líder anterior começou. É lógico que você tem que corrigir os erros, tudo bem. Mas não fique querendo inventar as coisas, não. Continue, caminhe junto, nós precisamos caminhar juntos, alinhados uns aos outros, se a gente vai chegar no objetivo. De outro lugar, outro ponto de vista, é o ponto de vista que os jovens precisam de um legado para seguir, né, gente? Não adianta nada eu querer que o jovem siga algum conselho se ele não tem um conselho.
Não adianta nada você querer que o seu filho faça a coisa certa se você não ensina ele a fazer a coisa certa. Gente, toda vez que eu olho para minha filha e vejo ela crescendo, eu olho assim, ai, que linda minha filha que você está. Mas minha barriga chega a gelar. Eu só lembro do pastor Hélio falando que filho não vem com manual. Aí a minha barriga gela. Eu fico assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meus irmãos, então, arrumam uma ciumeira. Você vê bem com quem que essa menina vai andar, viu? Porque não é qualquer um, não. Arruma e fica aquela coisa. Sabe por quê? Porque a gente se sente incapaz diante disso. Se sente incapaz. Mas eu vou falar uma coisa. Você que é pai, você que é mãe. A essência paterna, ela vem de Deus. Porque Deus é pai e Ele nos deu essa graça de sermos pais também. Ele compartilhou isso conosco. E Ele também nos compartilha a maneira de caminhar. Então ensine os seus filhos. Construa um legado a partir da vontade de Deus para a sua família. Construa esse legado. E mostre para os seus filhos, meus filhos, caminhem por aqui. Andem por aqui. Aqui está o norte da nossa vida. Vai, meu filho, vai. Como que eu construo esse legado e como que eu facilito esse legado? Conversando com os filhos. Não adianta nada você querer que uma pessoa te ouça, que um jovem, um adolescente te ouça, se você não se dispõe a ouvi-lo, a entendê-lo. Se você não se dispõe a fazer algo que realmente capture o coração dele. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você se lembre da sua adolescência, dos desafios que você enfrentou. Se lembre da sua juventude, dos desafios que você enfrentou. Veja como foram importantes aquelas pessoas que não te julgaram, que não te acusaram, mas que te abraçaram, te acolheram. Que ao invés de apontar o dedo no seu rosto, te disseram, vem cá, eu quero te ouvir, eu quero caminhar com você, eu quero ser seu amigo. Coisa mais difícil é você ver pai amigo de filho ou de filha. Que, infelizmente, os pais enxergam os filhos como rebeldes e os filhos enxergam os pais como os de antigamente. Essa barreira precisa ser quebrada. Não tem que existir. Não tem que existir entre nós. Nós precisamos caminhar juntos, porque juntos nós conseguimos alcançar. Fiz um diagrama ali, não sei se vai aparecer. Espera aí um pouquinho, pode voltar ali. O relacionamento em forma de cruz. Esse diagrama é o seguinte. De vermelhinho ali está ali você. Está vendo? E aí, de uma forma horizontal, tem várias pessoas, tem vários desenhinhos, que aí são os desenhos de alguns adolescentes, de jovens e tal, caracterizando pessoas na mesma idade. Ou seja, você precisa ter relacionamentos com as pessoas da sua mesma idade, da sua mesma faixa etária, que vão falar a mesma língua do que você. Ok? Só que a ideia da cruz é o seguinte, vai passando, pode passar. De uma maneira vertical, aí eu penso na questão da faixa etária. Ali embaixo tem um bebezinho, depois tem uma criança, depois tem você e em cima tem um vovô. De uma maneira vertical, nós também precisamos ter um relacionamento com aqueles que são mais velhos e com aqueles que são mais novos do que eu. Entendeu? Por quê? O relacionamento vertical, que são com idades diferentes, ele me faz caminhar para frente. Ele me faz avançar. Porque nesse relacionamento vertical, eu recebo dos mais velhos a devida orientação e eu passo para os mais novos a orientação que eu recebi. Captou a ideia? Então, se eu tenho esse tipo de relacionamento, meu irmão, às vezes apenas um é capaz de influenciar um tanto. Pelo simples fato de entender isso. Tenho várias pessoas ali no meu nível de relacionamento, mesma idade que eu. Mas porque eu tenho esse princípio de honrar os mais velhos, de ouvir os mais velhos, de ser aconselhado, eu vou receber. Compartilho com aqueles do meu convívio. E juntos, nós vamos caminhar de uma maneira diferente. E ao mesmo tempo aceitando aqueles que vêm antes de nós. Jovem, aceita o adolescente. Adolescente, aceita o pré-adolescente. Pré-adolescente, aceita aquela criança que fica ali te aperrinhando, querendo roubar seu videogame. Então, aceite. Caminhe junto. Caminhe junto. É isso que Deus tem para nós. Ou seja, isso tudo resume que
O primeiro valor que o Senhor tem para nós, e que a própria história de Roboão nos ensina ele é proveniente de um legado, de uma história, de algo que eu preciso caminhar, unindo gerações para chegar no objetivo final. Se Roboão tivesse ouvido, se ele tivesse dado ouvidos, talvez o reino não teria se dividido. A gente sabe que ele se dividiu porque o Senhor quis. Deus já havia falado que isso aconteceria. Contudo, a gente pode imaginar dessa bendita forma. Tá? Próximo valor é um valor que é proveniente de uma vida de devoção a Deus. De onde eu tiro isso na história de Roboão? Eu tiro isso a partir do momento em que Roboão foi indagado pelo povo. Na hora que ele foi indagado pelo povo, ao invés dele procurar o Senhor, ele foi procurar o conselho dos homens. Primeira coisa que ele fez, eu vou lá nos mais experientes. Agora eu vou lá nos mais jovens. Quem dera, se ele depois dos jovens, ele tivesse ido ao Senhor. Talvez Deus tivesse mudado a história. Contudo, ele foi nos anciãos, ele foi nos jovens, mas ele não foi a Deus. Ele não foi a Deus. Vou falar de novo, ele não foi buscar respostas em Deus. Não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi. E isso você percebe até mesmo nos antecedentes. Davi, vamos ver de Davi. Foi um cara, segundo o coração de Deus, um homem que planejou o templo. De certa forma, a vida de devoção de Davi ela era ótima. Defeito todo mundo tem, errar todo mundo erra. Mas ele era um cara devoto ao Senhor, rendido a Deus. Salomão, o negócio já começou a cair um pouquinho. Porque Salomão começou muito bem, clamando ao Senhor por sabedoria, terminou adorando a ídolos. E Roboão, coitado, no trecho que a gente leu, nem de Deus ele lembrou. Ou seja, nós vimos uma escalada inversa. A gente viu um histórico inverso à devoção, uma caminhada de distanciamento. E quais foram as consequências? Eu quero que você pense nessas consequências para a sua vida. Primeira consequência: o sacrifício que antes era um sacrifício de louvor se transformou em um jugo de opressão. E isso é bem verdade, meus irmãos. Se nós não temos uma vida de devoção a Deus, o sacrifício que começa como sacrifício de louvor, ele acaba sendo opressão na sua vida. O que era isso? Imagina, o templo sendo construído. A Bíblia fala que Davi reunia a congregação, aí levantava aquelas ofertas, eram ofertas abundantes, e assim vai, aquela coisa toda majestosa, gloriosa, todo mundo trabalhando, ótimo. Começou muito bonito, e foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando, agora todo mundo está enxergando isso como uma opressão. Como uma sobrecarga. Eu trazendo isso para a vida com Deus, meu irmão, se você não mantém a sua vida de devoção a Deus, o ministério vira um fardo e vira uma opressão na sua vida. Você precisa manter a sua vida de devoção a Deus. O que é vida de devoção a Deus? Oração, jejum, adoração. Hoje foi tão bom nós adorando ao Senhor aqui, que delícia, não dava vontade de parar. Isso que a gente estava fazendo aqui na comunidade tem que acontecer dentro da sua casa. Quando você está lavando a sua louça, quando você está ali no seu quarto, meu irmão, isso tem que acontecer dentro da sua casa. O problema é que hoje a gente vê uma geração que se preocupa mais em ficar na internet, no Facebook, do que adorando ao Senhor. Uma geração que se preocupa mais com os afazeres do que em estar com Deus, do que em viver uma vida de devoção diante de Deus. Meu irmão, a coisa vai apertando. E aí você começa, não, Deus me renovou, vim do encontro de vida vitoriosa, estou cheio, glória a Deus. Maria, eu vou trabalhar na célula. Maria, conta comigo em tudo. Aí Maria vai, contou com você em tudo, né? Passa um tempinho, ela está contando, e você não continua a sua vida com Deus. Ela continua fazendo o normal dela. Passa um tempo, você está enxergando a Maria, e olha para a cara dela, misericórdia, ela vem aquela mulher que vai me cobrar, deixa eu virar a esquina aqui antes. Ela não pediu para falar isso não, tá, gente? Eu estou falando porque eu estou deduzindo. Exemplo.
E aí você começa a enxergar. Ah, não, eu quero adorar o Senhor. Kelly conta comigo, eu estou no ministério de louvor. Ok, aí ela conta com você nos ensaios e tal, pá, aquela coisa toda. Mas você não tem vida com Deus. Você vai cansando. Ai, de novo a mesma coisa. Ai, de novo. Ai, que peso ter que ir para a igreja. Aquilo que antes seria um prazer, um sacrifício de louvor. Porque é sacrifício, meu irmão. Mas quando é sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor, por mais que você esteja perdendo, aquilo traz paz para o seu coração, porque Deus está recebendo. Porque Deus está recebendo, porque é de todo o coração. É aquela coisa maravilhosa. Deus está doendo, mas eu estou entregando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Passou o tempo, você deixou de adorar o Senhor e virou apenas a prática religiosa, vira opressão. Para pensar sobre isso. Uma outra coisa, meu irmão, uma outra consequência de uma vida que não é devota ao Senhor é decisões precipitadas. Decisões tomadas no calor do momento. Porque se você é um crente cheio do Espírito, que busca se prostrar diante do Senhor, você vai perguntar a Deus, coisa que Roboão não fez. E aí lá no seu quarto, Jesus disse que em secreto Deus nos responderia. Aquele que te vê em secreto, ele vai te responder. Busque o Senhor no secreto, meu irmão. Vida de devoção. E a outra consequência é justamente um fracasso. Um fracasso. Eu fracassei. O reino foi dividido. As coisas não deram certo. Fracassei. Porque eu não tenho vida de devoção diante do Senhor. E aí agora eu quero te encorajar. Estabeleça esse valor na sua vida. O seu valor, ele também é proveniente da sua parte. Que é justamente se render, se entregar, se humilhar a Deus. Agora, a terceira e última fonte de valor da nossa vida é o valor, ele é proveniente da escolha, da vontade de Deus. A vontade de Deus. Então a gente teve até aqui dois valores que têm a ver conosco. Muito a ver conosco. Esse, ele tem uma iniciativa em Deus, mas acaba na gente também. Nós falamos que o Senhor nos escolheu, cantamos isso, e nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Meu irmão, Deus te escolheu, te chamou para ser bênção, para avançar, para conquistar. O Senhor te chamou para isso. Disso vem o seu valor. E na história de Roboão a gente vê essa diferença. Salomão foi profetizado. Salomão teve toda uma montagem para a chegada de Salomão. Davi ainda era vivo. Ele preparou o caminho, apresentou para o povo e não sei mais o que, deixou a instrução para o templo e pá. Ok, quando chega na parte de Roboão, coitado, ele simplesmente, veio. Simplesmente, entre aspas, surgiu, pai morreu, ele assumiu. Isso tem a ver com o legado lá de trás? Tem, porque Davi deixou um legado para Salomão. Salomão não deixou um bom legado para Roboão continuar, não. Contudo, Roboão poderia ter, no seu tempo, resgatado esse momento. Sabe por quê, meus irmãos? Que ele poderia ter resgatado esse momento? Se ele tivesse uma vida de devoção a Deus, conforme nós falamos anteriormente. Se ele estivesse ligado naquilo que estava no coração de Deus para viver e guiar o povo a partir da vontade e do desejo do Senhor. Agora eu vou te falar uma coisa. A história diz que Roboão simplesmente assumiu. Tá, ok. Na nossa vida, a gente tem várias coisas que vão acontecendo, meio que vão nos engolindo. Verdade ou mentira? Vai acontecendo, uma sucessão de fatos, vai acontecendo, meio que vão nos engolindo. De repente, se você não é uma pessoa que está muito atenta, chega lá na frente, você está fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com você. E aí você
apresenta aquele maravilhoso sentimento de insatisfação com aquilo que você está vivendo, ou com aquilo que você está fazendo. Naquele momento, você vai começar a procurar algo que tenha mais a ver com você. Aí eu te faço uma pergunta. Quem que te formou no ventre? Responde. Quem? Quem que criou todo o seu corpo? Quem que te conhece mais do que você mesmo? Quem é que sabe, então, aquilo que vai realmente te agradar? Quem é que sabe aquilo que realmente vai te desagradar? Quem é que sabe aquilo que realmente vai te realizar? Deus. Se o Senhor sabe exatamente aquilo que vai nos realizar plenamente, não existe escolha melhor na nossa vida do que a escolha da vontade de Deus. Não deixe a vida te engolir. Não deixe a vida te engolir. Não deixe essas situações irem acontecendo. Respira fundo. Se você tem uma vida de devoção, como nós falamos anteriormente, agora é o momento onde você vai buscar: Senhor, eu estou aqui rendido no teu altar e eu quero viver a tua vontade para mim, porque eu sei, Senhor, que a tua vontade é o melhor, é aquilo que me realiza. E o conhecimento da vontade de Deus, ele tem algo muito interessante. Primeiro, conhecimento da vontade de Deus, ele depende dessa vida de devoção que nós falamos. E esse conhecimento da vontade de Deus, ele revela, ele mostra para nós um propósito que nem sempre é o mais vantajoso, nem sempre é o mais agradável, nem sempre é aquilo que vai assim, oh, maravilha, nem sempre. Justamente porque o conhecimento da vontade de Deus, ele nos leva muitas vezes a tomar decisões contrárias à maioria. Se você quer viver a vontade de Deus, você vai deixar de ser Maria, vai com as outras. Você vai ser ativo na presença de Deus. Porque esse conhecimento da vontade de Deus, ele vai mudar a sua forma de enxergar a vida. Mudar a sua forma de enxergar o mundo. Mudar a sua forma de enxergar as situações ao seu redor. Porque eu quero viver a partir da vontade do meu Deus. Ainda que a princípio eu esteja experimentando um certo prejuízo pessoal, eu sei que lá na frente a vontade de Deus vai ser exatamente aquilo que vai me realizar totalmente. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio. Contando testemunho pessoal, Deus me pediu coisas assim profundas no ano passado, que me fizeram chorar muito. O pastor Hélio acompanhou essa situação, essa história. Há uns anos atrás, Deus já tem falado comigo: Orestes, eu não quero você só em música, eu quero você cuidando de gente. Meu Deus, eu não quero, gente dá muito problema, Senhor. Orestes, eu não quero você só na música, eu quero você cuidando de pessoas, ouvindo pessoas. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais. O Espírito Santo pegou e falou comigo assim: é agora ou nunca. Parecia que eu explodi por dentro. Eu precisava fazer uma renúncia. Precisava. Só Deus sabe o quanto foi doído para mim. Hoje eu não dou aula de música em canto nenhum. Em canto nenhum. Não dou aula de música em canto. A única coisa que eu faço com música é adorar ao Senhor. Mais nada. E o mais interessante, né? Pelo fato de adorar o Senhor com canções, assim, desse jeito, Deus está me dando umas experiências tão lindas, que eu paro assim, sou despertado em algum momento, Deus começa a me dar canções. Aí eu pego meu celularzinho e começo a gravar. E aquelas canções para mim são tão significativas. Às vezes eu estou cantando aquelas músicas que o próprio Deus trouxe, gerou no meu coração, aquilo eu sinto a presença de Deus tão perto, tão perto, tão perto. E hoje eu olho para trás e falo assim: Deus, era isso que estava faltando. Era isso que estava faltando. Eu começo a olhar para as pessoas, né? Porque agora Deus mandou cuidar de pessoas. Eis-me aqui, Senhor. Eu estava cheio de preconceitos. Deus foi tirando um por um, dos meus preconceitos e mostrando: meu filho, eu sou contigo. E eu descobri uma coisa: mais do que eu chegar num lugar
ensaiar um grupo e chegarem pessoas e falarem assim, que lindo, parecia um monte de anjo cantando. Tem muito mais valor, agora pessoalmente para mim também, uma pessoa que chega e fala assim, muito obrigado, porque aquela conversa mudou a nossa vida, mudou a minha vida. Porque aquele tempo de aconselhamento foi essencial para mim e para a minha família. Meus irmãos, vou te falar uma coisa, tudo que eu vivi até hoje não se compara a esse tipo de realização. A gente se desgasta mais, a gente se doa mais, a gente cansa mais, mas a gente ama mais, a gente se entrega mais, e a gente recebe muito mais do amor e da graça do nosso Deus. E Deus tem feito isso lá em casa comigo, eu e a Natália. Foi uma renúncia dolorosa, muito dolorosa, porque eu envolvido com música desde 9 anos de idade. É muito tempo. Minha vida inteira eu sempre trabalhei com música. Dei aula de música desde 12 anos. Eu tinha 12 anos e já dava aula de teclado. E de repente o Senhor muda tudo, me deixou assim completamente desnorteado. Às vezes eu até fiquei, Senhor, como? Que o Senhor está me deixando assim desnorteado. E o Espírito Santo falava lá no meu coração, trazendo paz. Você está desnorteado, porque você não quer viver a minha vontade. Experimenta viver a minha vontade e você verá o que eu tenho para ti. Meus irmãos, hoje, eu sei que tem muita coisa ainda para viver, desafios, grandes batalhas. Estamos começando a nossa vida agora. Sempre estaremos começando. Mas eu posso dizer para você uma coisa, não existe coisa melhor do que viver a vontade de Deus. Experimentei isso quando eu saí da minha cidade e vim para o seminário. Renunciei um tanto de coisa e vim para cá. E eu já falava, não tem coisa melhor do que viver a vontade de Deus. E a cada renúncia que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo a fazer, a frase é sempre a mesma. Não tem coisa melhor do que viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, o seu valor não vem da boca do seu irmão. O seu valor vem do próprio Deus, do próprio Pai das luzes, que nos diz, estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante disso, eu queria concluir esse momento com um desenho que tem ali, para você refletir, na balança. Os seus valores e os valores de Deus. Quando eu falo meus valores, é a minha visão daquilo que me valoriza. Às vezes eu estou me entendendo por valorizado a partir do prazer, como a gente falou no começo. A partir de uma beleza que não leva a nada, um dia passa. Meu irmão, toda uva passa. Viu? Um dia murcha, a lei da gravidade é inevitável. A não ser que você quiser ficar igual aquela moça lá da novela, Suzana, não sei o que lá. Está tão esticada assim que daqui a um dia a pele dela vai ficar transparente. De tanto que estica ela. Ou você está se enxergando a partir de uma visão totalmente individualista. Só eu importo, não estou nem aí para mais ninguém. Agora, existe um convite para você hoje refletir. O valor dado por você que vem de Deus, ele vem de um legado. De você rever a sua história, rever como você está se portando com aqueles que vieram antes e com aqueles que estão vindo depois de você, de dar continuidade à obra que o Senhor já começou. Os valores provenientes de Deus, eles vêm de uma vida de devoção, de rendição. Senhor, eu estou rendido, eu estou me esforçando no meu viver diário a te adorar com tudo que eu sou. E é proveniente também da vontade de Deus, que precisa ser o nosso maior anseio, a nossa maior busca, a nossa maior fonte de ambição. Tem gente que ambiciona tantas outras coisas. Aí eu te pergunto mais uma vez: onde estão os seus valores? Onde estão os seus valores? Onde estão os seus valores, juventude?
Você quer ser valorizado? Seja valorizado do jeito certo. Não por esse jeito tão emotivo. Eu preciso ser ouvido. Ok, você precisa ser ouvido sim. Mas existe um Deus que quer te ouvir o tempo inteiro e você quer que todo mundo te ouça, menos Ele. Esteja de coração aberto. E eu queria fazer um convite para você que quer mudar de vida. Você que está vivendo escravo de valores pessoais. Você que está vivendo escravo, às vezes, de mentiras. De mentiras a seu respeito, de situações que você não deveria estar acreditando. Está te escravizando. Escravo de uma vaidade. Escravo de um egoísmo, de um egocentrismo. Escravo de prazeres. A gente não alcança a libertação na nossa vida porque a gente gosta das coisas que nos impedem. Mas eu quero te convidar hoje, meu irmão, para dar um passo radical.